Carla também, né? Se eu não tô... Hã? E a Luciane, o doutor Renan, a Carla, da nutrição, né? E o Val, da enfermagem, que fazem parte desse grupo científico da nutrologia, tá? Antes de começar, uma coisa que eu gostaria de falar é que, assim, nesse início de jornada que a gente tem de várias, com certeza, vários encontros que a gente vai ter sobre nutrição, nutrologia, no paciente oncológico, acho que é importante a gente começar pelo fim da jornada. O fim da jornada não significa que é o fim da linha, só a morte. Na realidade, esse final da jornada é o limite. E eu acho que tem isso para todo mundo. Para oncologia, você tem um limite de tratamento, e para nutrologia, para todo mundo tem um limite do tratamento. Só que no começo do tratamento até o final, ou seja, até o limite, tem uma gama gigantesca, tem um tempo enorme ainda para tratamento, que a gente pode fazer várias coisas com o paciente, né. Mas eu acho importante a gente começar pelo limite, até onde a gente vai, né. E hoje, o sentido do paciente paliativo não significa que ele é um paciente terminal, ou seja, que o americano fala de end of life. Ele não é mais, sem possibilidades terapêuticas, não significa que ele não vai continuar fazendo químio, que ele não vai continuar fazendo terapia nutricional, entendeu? Aqui os doutores vão explanar bem o que é isso, né, e depois a gente vai sentar e discutir sobre isso. Mas eu acho muito importante começar pelo limite, até onde a gente vai, até onde a gente pode, tá bom? Ah, ou seja, com diagnóstico de câncer não tem mais uma condenação, ou seja, é uma doença que tem um tratamento, e ele pode estar tanto dentro do tratamento como fora de tratamento, de possibilidades terapêuticas, mas não existe mais essa condenação, né? E a gente, aqui é onde a gente vai agir, né? Bom, para começar, vou chamar o Dr. Renan Moreira, especialista em nutrologia e terapia enteral e parenteral, para falar o primeiro assunto de hoje. Obrigado. Obrigado, boa tarde pela participação de todo mundo, quem está presencialmente, quem está online também. Então, acho que vai ser um momento muito oportuno para a gente discutir um pouquinho, né, de terapia nutricional em paciente oncológico, em paciente em fase final de vida. É um trabalho que a gente já vinha conversando, eu, a Lu, com o João, com a doutora Luíse e com a equipe de nutrição também há alguns meses sobre a importância da gente começar a discutir isso, já que o Hospital 9 de Julho hoje tem uma unidade, um serviço só para receber paciente oncológico, que é a DAS Oncologia, tá. Eu vou passar um pouco sobre, questões epidemiológicas e conceituais, que eu acho que é importante para a gente entender como é que é a jornada desse paciente oncológico, para a gente poder, no final, discutir, né, qual que seria a intervenção mais adequada para o paciente em paliativo. Não tenho conflito de interesse para essa aula, né, então a gente fala um pouco de epidemiologia, fisiopatologia da caquexia no câncer, o tratamento nutricional e um caso clínico que a gente vai discutir no final, em colaboração com o doutor João do Cuidado Paliativo. Só para a gente falar um pouquinho de epidemiologia do câncer, né, esses são dados do INCA recente, a gente vai ter 704 mil novos casos aí no triênio de 2023 a 2025. Serão mais de 2 milhões de novos casos de câncer, né, fora todos os pacientes que já estão em diagnóstico e já estão em tratamento. Tirei isso de um material do INCA também, que achei interessante, trazer para chamar atenção, né. A gente ainda tem o câncer de próstata no sexo masculino e o de mama no sexo feminino como o primeiro, porém a gente já começa a observar que colo e reto já se torna a segunda posição e incidência. E o que que a gente tem que chamar atenção? O câncer coloretal é o que está totalmente relacionado ao estilo de vida dos pacientes, ao peso, né, aos hábitos de vida, sejam eles saudáveis, né, ou não. A gente está no março, inclusive, que é o mês de prevenção ao câncer coloretal, então achei interessante aí a gente trazer esse dado para discussão. O câncer ele está entre as 4 principais causas de morte, né, e por quê? Envelhecimento da população, crescimento populacional, mudança na distribuição e na prevalência dos fatores de risco e também avanço no tratamento e na metodologia diagnóstica, acabam colaborando aí para o aumento da incidência. E por que que a gente tem que estudar terapia nutricional no câncer?
a prevalência da desnutrição nos estudos são muito ampla, pode chegar de 20 a 80%. Trouxe um estudo de revisão que mostra claramente isso. Então a gente, dependendo do país, dependendo do público, né, daquele hospital, se ele é um hospital mais cirúrgico, oncológico, a gente vai ter uma variância aí da incidência da desnutrição, né, que pode variar de 34% até 71% nesse estudo aqui do Brasil, né. Quem trabalha um pouco com oncologia sabe que está mais próximo dos 70, 80 do que dos 30%, né. Só o fato do paciente ter uma doença oncológica que já é altamente catabólica e inflamatória, associada ao tratamento oncológico que também faz uma baixa ingesta calórica, a gente sabe que a desnutrição vai ser presente aí em algum momento do curso da doença. Quando a gente olha para esse paciente, resta dúvidas de que esse paciente está desnutrido e muito provavelmente aí em uma caquexia relacionada a alguma doença, né? Pode ser uma doença oncológica ou outras doenças crônicas. Por que que eu chamei a atenção? Porque muitas das vezes a terapia nutricional ela é vista nesse momento, e é um momento muito tardio para a gente conseguir fazer qualquer reversão do estado nutricional. A gente vai ver que existem 3 fases: pré-caquexia, caquexia e caquexia refratária. O ideal é que a equipe de nutrição, a equipe de nutrologia seja chamada, né, para acompanhar esse paciente ainda na fase de pré-caquexia, para que a gente consiga de uma forma mais incisiva e efetiva mudar aí o curso e enfrentamento natural dessa doença, tá? Trouxe para vocês esse conceito que diferencia pré-caquexia, caquexia e caquexia refratária, só para chamar a atenção que perdas de 5% do peso em um paciente oncológico, a gente já pode considerar esse paciente em caquexia. Então, não é somente esse paciente em caquexia refratária, né? Só para chamar a atenção que a gente precisa ter o peso, a gente precisa ter essa variação ponderal de uma forma muito bem feita para que a gente consiga dar esse diagnóstico de forma mais precoce. Então, a gente tem a pré-caquexia, que é quando perde menos de 5% do peso, caquexia mais que 5% do peso, ou se esse paciente tiver um IMC abaixo de 20, perdas de 2% já podem ser considerados caquexia. O que que é 2%, né? Para a gente que acompanha um paciente hospitalizado, geralmente eles já chegam para a gente no momento da avaliação com perdas de 10, 15, 20% do peso corporal habitual. E a caquexia refratária é esse estágio mais avançado, onde a gente não tem uma resposta efetiva ao tratamento, a expectativa de vida é mais curta e muitas das vezes a terapia nutricional enteral ou parenteral também já não vai ser mais efetiva. Muitas das vezes esse paciente em caquexia refratária já começou acompanhamento com cuidado paliativo e aí tem que ser avaliado o prognóstico para a gente levar conforto, né, atender às demandas do paciente, mas já enxergando que nessa caquexia refratária vai ser muito difícil reverter qualquer estado nutricional. E como que o câncer leva à desnutrição? Né, o tumor, ele faz mediação inflamatória, então ele libera interleucina 1, interleucina 6, TNA-alfa. Isso na corrente sanguínea do paciente vai fazer ativação do sistema nervoso central, fazendo o paciente ter como sintoma anorexia. Então a gente ativa lá no sistema nervoso central vias anorexígenas. Então por isso o paciente oncológico também não consegue comer. Não é só efeito colateral da quimioterapia, o próprio tumor induz essa resposta, tá? Isso é interessante a gente entender para a gente parar de ficar na cobrança com o paciente no beira-leito que ele tem que comer mais, que ele tem que comer melhor, sendo que a gente entende que na raiz da fisiopatologia da doença, né, ele não tem essa possibilidade, muitas das vezes a gente vai ter que adaptar a dieta, prescrever um suplemento hipercalórico, passar uma sonda, para a gente aliviar também um pouco essa cobrança ao paciente. Essa inflamação do paciente oncológico também leva ao consumo de massa muscular, então a gente vai ter proteólise muscular, como consequência, sarcopenia secundária, né, que é a sarcopenia em decorrência do tumor. Essa sarcopenia secundária, ela acaba levando o paciente a ter perda de funcionalidade. Então, aquele paciente que no início, né, tinha um ECOG zero,
ao avançar da doença, se torna um ECOG 3, ECOG 4, né? Perde massa muscular de uma forma tão rápida e agressiva que perde também funcionalidade. O conceito de sarcopenia é perda de massa, perda de força e ou funcionalidade. E aí a gente chega no critério, tá? A gente também tem alteração do metabolismo hepático, que dificulta também até a metabolização das medicações, aquele paciente que fica mais intoxicado, né, com a quimioterapia. A gente também tem a depressão dos estoques de gordura. Então, a gente tem consumo de massa muscular, tecido adiposo e imunidade. Isso é em decorrência do tumor, mas a gente não pode esquecer que existem os efeitos também do tratamento oncológico, quimioterapia, cirúrgico, essa semana mesmo a gente estava acompanhando um paciente aqui do andar, até discuti com a Aline, que está aqui com a gente. Era uma paciente que tinha feito uma gastrectomia total e a paciente, obviamente, depois, né, vai ter muita dificuldade nesse processo de realimentação, que a gente tem que entender que essa paciente é como se fosse uma bariátrica, né? Ela perde ali o componente de grelina, que é um hormônio orexígeno que é produzido no estômago, e essa paciente vai demorar meses ou anos para esse processo de aceitação alimentar ser normalizado, né? E se a gente tem esse cenário diante de um paciente idoso, dificulta ainda mais, né? O idoso ele já tem dificuldade alimentar, já tem seletividade, se a gente ainda tem uma grande ressecção do intestino, a gente piora também esse estímulo à alimentação. Então, quem acompanha aí paciente oncológico sabe que são queixas, né, rotineiras e do dia a dia no acompanhamento desse paciente. Diarreia, náusea, xerostomia, dificuldade de mastigação, fadiga, constipação, úlceras orais, saliva, dor, vômitos. Isso é muito importante a gente entender para a gente trabalhar em equipe multi. A gente precisa que esse paciente tenha os sintomas de base controlado, dor controlado, náuseas controlada, diarreia controlada, para que esse paciente consiga comer e ter conforto, né? Isso é o mais importante. Então, nesse ponto, a gente precisa da equipe multi, cada um fazendo o seu papel paliativo, aliviando a dor, o sofrimento, né, levando conforto também para esse paciente em fase final de vida. A oncologia nos posicionando, né, discutindo com a gente qual é o prognóstico desse paciente, esse paciente está em linha curativa, paliativa, né, como é que está a progressão dessa doença, a resposta ao tratamento. Então, para a gente já antecipando, para a gente decidir a melhor via para nutrir esse paciente em fase final de vida, precisa dessa discussão múltipla. Nutrição, oncologia, paliativo, nutrologia, enfermagem, que está muito também com o paciente no beira-leito e consegue nos dar informações importantes ali de aceitação da dieta. Funcionalidade, aqui a gente tem especialistas nisso, né, só vou passar por cima, porque aí a doutora Luísa, a doutora Bruna e o João que estão aqui pode nos ajudar. Então, a escala de funcionalidade é muito importante para a gente avaliar como que está sendo a resposta ao tratamento, como que está sendo o efeito, né, indireto desse tratamento oncológico. Trouxe essa escala ECOG, mas eu sei que o paliativo e a onco também usam outras escalas para avaliar a funcionalidade, mas resumidamente, ECOG 0, paciente não tem nenhum sintoma inicial da doença, aquele paciente que acabou de diagnosticar a doença, mas tem todas as suas atividades de vida diária ali eh, mantidas. ECOG 1 tem sintomas da doença, mas deambula e realiza suas atividades normalmente. ECOG 2 fora do leito mais de 50% do tempo. ECOG 3 no leito mais de 50% do tempo. ECOG 4 restrito ao leito. Essa ECOG 4 é aquele paciente que já está entrando, muitas das vezes em fase final de vida também, um câncer mais grave, mais agressivo, né? Que aí a oncologia paliativa pode nos ajudar a definir melhor essa escala de funcionalidade. Então, pegando a parte do cuidado paliativo e terapia nutricional, o que a gente precisa se atentar para a tomada de decisão? Lembrar sempre que paciente e família são muito importantes nesse processo de tomada de decisão, né? Então, a partir do momento que o paciente está recebendo um suporte nutricional, a família tem que ser considerada, a vontade do paciente precisa ser considerada,
antes mesmo da opinião do especialista, né. Então ele também participa desse processo junto com a onco, junto com o paliativo e com a nutrologia. A equipe multiprofissional, né, é muito importante, por tudo isso que a gente discutiu, cada um com sua expertise consegue dar ali, uma melhor conduta, né, discutida em equipe. O que que a gente deve considerar? Aspectos sociais, psicológicos, espirituais e culturais desse paciente, quando a gente está pensando em fazer ou iniciar uma terapia nutricional ou suspender, né. Lembrar que o ato de comer, principalmente o ato de compartilhar uma refeição, está totalmente relacionado à nossa cultura, família, religião. Então, existe um apego emocional muito importante para essa família e para esse paciente, nesse momento onde a gente muitas das vezes quer suspender essa terapia nutricional. Outro ponto importante é a gente avaliar a expectativa de vida desse paciente. Essas escalas de funcionalidade vão nos ajudar e a discussão do caso multi também, tá? Então, nesse paciente que tem uma expectativa de vida maior, né, próxima ali de 6 meses, a gente sim pode investir em ir atrás de metas calóricas e proteicas, né, diminuir os distúrbios metabólicos, manter uma qualidade de vida e um desempenho, né, do paciente. Se a gente tem um paciente em terapia nutricional em fase final de vida, né, o que que a gente vai focar? No conforto. Então, as necessidades individuais desses pacientes vão ser respeitadas. Então, a gente vai esquecer um pouquinho o guideline nesse paciente em fase final de vida, né, e vai focar no conforto do paciente. Qual que é a dieta que ele tolera, qual que é o volume que ele tolera, e respeitar isso sem ficar focado com meta nutricional nessa fase final de vida, tá? Então, a gente vai focar no conforto, na vontade do paciente, nos seus hábitos, preferências, controle de sintomas e satisfação. Então, o foco da terapia nutricional no cuidado paliativo, ela muda conforme a doença avança ou a condição clínica do paciente se altera. Por isso que é sempre uma avaliação diária em equipe multi para avaliar a progressão dessa doença. Devem ser reavaliados periodicamente, de modo que a tomada de decisão relativa à terapia nutricional seja baseada no prognóstico do paciente. Então, às vezes, o paciente começa um tratamento quimioterápico, oncológico, não responde bem, entra em segunda linha de tratamento, linha cirúrgica. O paciente está evoluindo, a gente também evolui na forma de pensar como nutrir esse paciente, né? Esse é um resumo disso que a gente está discutindo. Então, num paciente com expectativa de vida de meses ou mais, aquele marco ali de 3 a 6 meses, ou naquele paciente que tem tratamento ativo contra o câncer, ou um estágio de pré-caquexia, a gente sempre vai avaliar a viabilidade desse trato digestivo. A gente sempre prioriza terapia nutricional oral, se não dá, terapia nutricional enteral ou parenteral. Então é sempre do que é mais fisiológico para o que é menos fisiológico. Então, sempre que possível, a gente mantém a via oral desse paciente, trabalha junto com a nutrição para tentar otimizar, né, o aconselhamento dietético, otimizar suplemento. Quando isso não se torna efetivo, a gente pensa na sonda nasoenteral, sim, né? E se por algum motivo esse trato digestivo não está funcionando, a gente tem a nutrição parenteral como meio de ser utilizado. Por quê? Dieta enteral, suplemento oral é o que é mais fisiológico, a gente garante, né, um trofismo intestinal, prevenção de translocação bacteriana. Então os estudos mostram para gente que se a gente pode usar o trato digestivo, ele deve sempre ser a via preferencial. Isso não quer dizer que um paciente esteja com sonda, né, e parenteral junto, né, que é o que a gente chama de parenteral suplementar. Às vezes o paciente vai ter suplemento, dieta enteral e terapia parenteral suplementar. Essas 3 formas de nutrir, elas podem coexistir ali em algum momento da jornada do paciente. Se essa expectativa de vida for de dias ou semanas, né, COG-4, outros parâmetros que vão sendo avaliados, a gente sempre vai tentar manter a via oral do paciente, adaptar a consistência da dieta, né, levar conforto. Não vamos ficar focados em metas e evitar passagem de sonda e nutrição parenteral. Por quê?
Nessa fase final de vida, a terapia nutricional não vai mudar o curso natural da doença. Essa doença vai progredir, né? E a terapia nutricional, pelo contrário, pode trazer algum malefício nesse momento, porque pode provocar distúrbio metabólico, hipervolemia, né, e piorar sintomas de base de sofrimento do paciente, tá? Então, até onde a gente vai na terapia nutricional é até onde aquilo vai trazer algum benefício para o paciente, de alguma forma vai mudar o curso natural daquela doença. Lógico que quando a gente pensa em cuidado paliativo, o João está aqui, vai falar muito melhor do que eu, a gente tem um amplo, né, espectro aí desse paciente, que pode ser uma doença incurável desde o início, mas o paciente tem fome, tem sede, deambula, e aí a gente vai investir em terapia nutricional, em metas, então é caso a caso, não dá para generalizar quando a gente está falando de terapia nutricional em cuidado paliativo. Trouxe para vocês também que a fome é rara nesses pacientes em fase final de vida. Quem já teve curiosidade, né, ou teve oportunidade de participar desse processo final de vida, sabe que esse paciente não sente fome, o que ele tem é uma queixa de sede ou de algum alimento muito específico que traga conforto, e a gente sempre alinha com a nutrição de liberar, né? O paciente às vezes quer comer uma coxinha na fase final de vida, por que que a gente não vai liberar? Né, nesse paciente que tem possibilidade, né? Será que a gente vai ficar preocupado com risco de broncoaspiração num paciente em fase final de vida, né, fora de possibilidades terapêuticas? Então, isso tudo pode ser discutido para tentar levar um pouco de prazer e conforto para essa família. Então, isso aqui é muito importante para a gente falar, discutir beira-leito. Olha, o seu familiar não sente fome nessa fase. Você já perguntou, já teve uma escuta ativa dele, se ele sente fome, se ele sente sede? Que às vezes a fome é da família, né? Não é do paciente. A família que fica angustiada com esse processo. Não que não tenha razão para ter, mas a gente precisa ter esse discurso beira-leito para que a gente consiga ajudar esse paciente. Trouxe essa imagem aí, que reflete muito bem qual que seria o nosso foco nesse paciente em cuidado paliativo, né? Que é trazer paz, conforto, menos invasão, cuidado, né? Confortar, aliviar sintomas, ouvir, respeitar, compartilhar, acolher, acompanhar até a vida, até o fim da vida do paciente e da família, que também é importante nesse processo. Esse caso clínico a gente vai fazer depois com o João. Obrigado. Obrigado, doutor Renan. Até fazendo só um apêndice, eu lembro, não sei se vocês lembram do paciente com glioblastoma, que foi de alta, sem querer falar o nome dele, mas foi um paciente bem emblemático, e justamente nesse momento, é um paciente que tinha um tumor incurável, era um glioblastoma multiforme gigantesco, que estava com dieta enteral, que estava com dieta oral, e assim, pequenas mudanças, a família, falando da família, a família queria que ele tivesse uma alimentação saudável, então a família ficava pedindo, exato, a família ficava pedindo arroz integral, salada, e era um paciente que não estava comendo. Então, depois que decidiu, falou com a família, a gente convenceu a família que ele precisava comer alguma coisa de conforto para que ele gostasse, a simples mudança disso, a gente já conseguiu desmamar a dieta integral, o paciente ficou pronto praticamente para alta, né, como ele foi depois. Então, assim, pequenas mudanças têm resultados muito maiores do que a gente imagina, tá? Bom, como segundo convidado, queria chamar a doutora Luísa Oliveira, que é oncologista da ASA H9J, para sua apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, a mim vai caber a parte de falar um pouquinho da visão do oncologista na terapia nutricional do paciente em cuidados paliativos, tá? Por que é importante para a gente, como oncologista, falar sobre isso, né? Alguns estudos mostram que a desnutrição está presente em 50% a 80% dos pacientes com câncer avançado, a depender, claro, do tipo de câncer e do estadiamento, né? E a desnutrição em si vai implicar nos desfechos clínicos desse paciente. Pode aumentar a morbidade, aumentar a mortalidade,
e, além disso, reduzir a eficácia do tratamento, né? E a caquexia do câncer, ela é uma síndrome multifatorial que vai estar associada à perda de peso, à perda de tecido adiposo, à sarcopenia, e vai ser uma combinação tanto da ingestão calórica inadequada, quanto a uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? E essa síndrome inflamatória vai causar uma desordem metabólica, afetar o catabolismo do paciente, e especialmente quebrando proteínas de músculo esquelético. E aí a gente tem um ciclo, né? Essa síndrome inflamatória vai causar fadiga no paciente, que por sua vez vai, pela fadiga, reduzir seu grau de atividade física, grau e intensidade de atividade física. Isso vai causar uma diminuição do anabolismo desse paciente, que vai causar perda muscular, e aí o ciclo se repete, com a fadiga novamente, enfim. Com isso, esse comprometimento do status nutricional do paciente, a própria desnutrição vai comprometer, pode ser comprometida também pelos efeitos colaterais do tratamento em si. E tem alguns estudos que mostram que essa perda muscular, essa desnutrição também pode ser um preditivo de eficácia ao tratamento oncológico, que vai afetar também a adesão a esse tratamento, né? E os estudos mostram que os pacientes relatam que tanto a caquexia quanto a sarcopenia fazem eles ter uma piora da qualidade de vida, né? Além de ter mais sintomas depressivos. Então, dessa forma, o manejo da desnutrição ele deve ser centrado no paciente e deve ser multidisciplinar e interdisciplinar. Deve envolver tanto a equipe médica, a equipe da nutrição, da psicologia, da odonto, quanto também de várias especialidades médicas, como nutrologia, oncologia, cuidados paliativos. Sempre que a gente tem em mão um paciente com câncer desnutrido, a gente tem que levar em consideração o prognóstico desse paciente, para que a gente não tome medidas que vão ser, de certa forma, desnecessárias a ele. Então, os nossos primeiros passos são avaliar a taxa e a severidade da perda de peso desse paciente, avaliar se ele tem algum sintoma associado que faça que ele reduza a ingesta alimentar, né? Seja digeusia, xerostomia, algum problema dentário, náuseas, vômitos, mucosite, depressão, enfim. É importante também educar tanto o paciente quanto familiares e os cuidadores sobre as condições clínicas do paciente, e além de discutir os riscos e benefícios do tratamento proposto, para que a gente não tome nenhuma conduta além do que o paciente demanda. Então, de maneira geral, o que as sociedades e os guidelines da oncologia falam é que o uso rotineiro de suporte nutricional através de dieta interal e parenteral não é recomendado para pacientes com câncer incurável. Por quê? Nenhum estudo mostrou evidência em ganho de sobrevida, além dos riscos que esses tratamentos, essas terapias podem gerar. Mas, ainda assim, em alguns casos, isso pode acontecer, né? Da gente empregar tanto dieta interal quanto parenteral. Então, a gente vai selecionar bem os pacientes em quem a gente vai empregar essas terapias, né? Os pacientes têm que tanto ter desnutrição ou risco de desnutrição durante o tratamento oncológico. Além disso, eles têm que ter uma doença curável, ou então, pelo menos, tem uma probabilidade de longa sobrevida após o tratamento oncológico. Então, em que quadros em que situações a gente enquadra esse paciente? São aqueles pacientes que têm uma doença que vai interferir na capacidade de ingestão alimentar, né? Pacientes com câncer de cabeça e pescoço, pacientes da oncohematologia que estão em terapia de transplante, enfim. E pacientes que têm uma incapacidade de absorver nutrientes, pacientes com câncer de esôfago, pacientes com alguma obstrução intestinal, enfim. Além disso, a gente tem que sempre ver a expectativa desse paciente, qual o prognóstico desse paciente. Se o paciente tem semanas de vida, não faz sentido a gente submeter ele a esse tipo de terapia. Então, ele vai ser submetido apenas se tiver uma expectativa, pelo menos, de meses de vida. Entre nutrição interal e parenteral. Como o próprio Renan falou, a gente dá sempre preferência à nutrição interal, né, naqueles pacientes, principalmente, que têm um funcionamento adequado do trato gastrointestinal, sempre estando atento aos eventos adversos que podem acontecer com a terapia interal, saciedade precoce, náuseas, vômitos, broncoaspiração e outras complicações metabólicas. Além disso, os estudos mostram que os pacientes relatam que o uso de dieta interal
também tem um grau de comprometimento psicológico, porque causa muito impacto social nesses pacientes quando eles se veem com a sonda enteral, né? E a dieta parenteral vai ser indicada quando? Vai ser indicada para aqueles pacientes que não têm o funcionamento do trato adequado do trato gastrointestinal, né? Só que, no entanto, os estudos mostraram que essa dieta parenteral ela não vai melhorar, aumentar sobre a vida do paciente, né? E também não vai causar melhora da tolerância da quimioterapia. É só mesmo nos casos que o paciente tem algum prognóstico ainda, mas por algum motivo ele está com trato gastrointestinal naquele momento não satisfatório para a absorção de nutrientes. E, além disso, os estudos mostram também que a dieta parenteral está mais associada às infecções de catéter. Então, aumenta ainda o risco de infecção de corrente sanguínea. Eu trouxe aqui as recomendações dos principais guidelines e das sociedades da oncologia. O NCCN ele não recomenda a dieta enteral ou parenteral para pacientes oncológicos que têm com expectativa de vida de semana a meses, né? A Sociedade Americana, ASCO, mantém a recomendação do NCCN, só que ela acrescenta a dieta parenteral para os pacientes que, por um curto período de tempo, podem necessitar de alguma via alimentar alternativa, como pacientes com obstrução intestinal reversível, síndrome do intestino curto ou alguma má absorção. E a ESMO corrobora com a recomendação da NCCN e da ASCO e coloca ainda um tempo, né? Ela estipula um tempo, se esse paciente não tem essa expectativa de vida maior de 6 semanas, ela considera fútil essa adoção dessas terapias. Então, é sempre bom a gente relembrar que, como o Renan falou, essa avaliação da terapia nutricional em pacientes oncológicos, ela sempre vai ser feita, né? Não é porque a gente fez essa avaliação no começo, a gente não vai poder mudar a rota ao longo do tratamento do paciente. Então, a intensidade dos objetivos do suporte nutricional ela vai se modificar à medida que a expectativa do paciente reduz, né? A gente não precisa se preocupar se o paciente não tiver fome ou se o paciente não tiver sede, né? E o suporte nutricional, como eu falei anteriormente, não vai alterar o prognóstico desse paciente. Nenhum estudo mostrou benefício no ganho de sobrevida com a adoção de terapia enteral ou parenteral, né? Além disso, a terapia nutricional enteral ou parenteral ainda pode causar sofrimento no paciente, naqueles pacientes que já estão na fase final de vida, né? E descontinuar dietas em pacientes que já começaram uma terapia enteral ou parenteral, mas que, porventura, evoluíram para a fase final de vida, é adequado, é justo com esse paciente e é ético também. E aqui as referências. Obrigado, doutora. Como próximo convidado, não sei se todo mundo percebeu que realmente está todo mundo focando nos limites mesmo. Isso é quase tão importante no paciente oncológico como por que começar, ou por que fazer, ou quantas calorias vão dar, né? Obrigado pela palestra. Como o último convidado, doutor João Luiz Tomé, médico oncologista e paliativista, e coordenador da equipe de cuidados paliativos da ASA, Hospital 9 de Julho. Então, boa tarde a todos. Então, dando continuidade à aula, o que a gente vai falar aqui agora é tentar amarrar tudo isso, tanto que o pessoal da Nutri falou, quanto a oncologia, e aí a gente dos cuidados paliativos tem essa visão um pouco mais global. Para a gente poder falar um pouco sobre cuidados paliativos, é importante a gente poder falar o conceito de cuidados paliativos, que é uma abordagem multiprofissional que vai cuidar de todo paciente que tenha qualquer doença que possa ameaçar a vida desse paciente. Desde o início, ou seja, precocemente, desde o início aqui, uma identificação precoce, cuidando tanto da parte física, psíquica, social e espiritual, envolvendo seus familiares. Então, qualquer tipo de sofrimento que esse paciente com uma doença ameaçadora da vida tiver, a gente vai estar junto para poder cuidar da melhor forma possível. Multiprofissional envolve tanto diversas profissões quanto diversas especialidades. E o paciente, como o Renan trouxe logo no começo da aula, ele pode estar tanto neste ponto,
ao diagnóstico de uma doença, quanto num ponto mais distante. Nesse ponto aqui, inicial, foi onde ele fez o diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. Esse triângulo roxo mais escuro é o quanto a gente pode trabalhar com esse paciente para tentar mudar a condição de saúde desse paciente. É onde a oncologia tem diversos tratamentos disponíveis para tratar, é onde a nutrologia vai tentar alimentar esse paciente para ele poder ter uma qualidade de vida melhor, para tentar modificar a história dessa doença. E o cuidado paliativo, ele entra junto aqui nesse ponto. Porém, a nossa ação é muito pequena. Conforme a terapia modificadora de doença ela vai diminuindo, a nossa ação de cuidados paliativos vai aumentando. Durante todo o processo de adoecimento, durante toda a doença que ameaça a vida, é importante ter esse acompanhamento conjunto para a gente poder trazer a dignidade e a qualidade de vida para esse paciente, até no seu momento mais final de vida, que é quando ele está num hospice, que, por definição, são os últimos 6 meses de vida desse paciente. Coisa que aqui no Brasil a gente ainda não tem, não é tão comum, temos alguns poucos hóspices, mas já é uma cultura que está começando um pouquinho mais. E aí o paciente vai ter essa vida nesse hóspice, nesse local, para uma fase final de vida, que alguns artigos também trazem a definição de fase final de vida como os últimos 6 meses de vida desse paciente, ou o último estágio de vida desse paciente. Falando em oncologia, um paciente no estágio 4, já é um paciente que tem uma doença localmente avançada ou é um paciente que já tem uma doença metastática? E sempre a gente vai observar onde que esse paciente se encontra e qual a terapia é mais adequada. É fazer uma terapia nutricional parenteral ou enteral, ou já é nesse extremo onde não tem mais a indicação e aí ele é totalmente paliado para a gente poder garantir o controle desse paciente, garantir o conforto desse paciente. E aí, quando a gente junta cuidados paliativos, nutrologia e oncologia, entra sempre a questão da dieta. Como o Renan colocou, a doutora Luísa também colocou, dieta é algo cultural no nosso país. Quando a gente pensa numa comemoração, quando a gente fala, vocês recebem um convite para sair com alguém, geralmente envolve comida. Reuniões familiares envolvem comida. As grandes festividades que a gente tem no nosso país, Páscoa agora que vai chegar, Natal, envolve comida. Então, é algo que a gente está muito habituado e está muito presente no nosso dia a dia. Além do mantra que a gente escuta constantemente desde que nasce. Come para ficar fortinho, come para crescer, come para não ficar doente, ou come para melhorar. Então, é algo que isso está enraizado, que quando a gente chega numa fase mais final de vida e a gente chega numa caquexia refratária, a gente entende que essa frase já não faz mais sentido. Mas isso, para nós, técnicos, para a família, isso ainda não é tão claro. Por isso que é função nossa mostrar e falar da reação inflamatória que esse paciente está tendo, é função nossa falar que o paciente não tem fome, que ele não tem sede, e que por mais que a gente dê a dieta, isso não vai mudar. E isso é um conhecimento que todos nós devemos ter com segurança e propriedade para poder passar para o nosso paciente. Não adianta o paciente ou a família pedir e a gente só falar, não vou dar e pronto. Isso é um conhecimento que a gente precisa compartilhar. E a partir do momento que a gente compartilha, as pessoas conseguem entender. E aí não é que a gente convenceu aquela família a não aceitar a dieta, a sonda, seja enteral, parenteral, mas eles entenderam que não faz sentido. Eles conseguiram entender a parte técnica e aí a gente consegue junto trabalhar da melhor forma. E aí, dieta dentro dos cuidados paliativos, ela tem algumas funções. Conforto, tanto do paciente quanto da família. A gente precisa garantir esse conforto da família também. Então, a gente tem um paciente numa fase final de vida que está com uma sonda, uma dieta enteral, e a família está super resistente a gente tirar a dieta desse paciente. O paciente, ele não tem ganho nenhum, mas a família insiste. Se a gente não olhar para esse paciente, não olhar para essa pessoa como ser humano, para essa família, a gente pode errar. É aquela família que, se a gente não conversar, só ir no técnico, a gente erra, a gente gera mais sofrimento. É aquela família que fala, doutor, o meu pai, quando pequeno, era do interior de não sei da onde, teve uma vida muito difícil, passou fome, e eu prometi para ele que ele nunca mais ia passar fome. Então, por favor, não tire essa dieta. Por mais que a gente explique,
isso está gravado na cabeça da pessoa. Por mais que você fale tecnicamente que ele não tem fome, nem sempre a família entende. Então, é um ponto onde, às vezes, a gente vai permitir deixar uma dieta enteral num volume extremamente reduzido, onde não vai gerar uma congestão, não vai gerar um empachamento, não vai gerar vômito, não vai aumentar o risco de broncoaspiração. Você está cuidando do paciente com volume mínimo, que não provoca nenhum malefício, e ao mesmo tempo você mantém essa dieta gerando conforto para essa família, porque tem uma história atrás disso. Todos nós temos histórias, mas nem todos têm interesse em saber a história por trás daquela pessoa. Às vezes as pessoas são muito técnicas e esquecem que tem um ser humano ali atrás. E é esse o olhar que o cuidado paliativo traz, é esse olhar que eu gostaria que todos os profissionais, independente de ser da saúde ou não, tivessem. Que não fossem somente números, como algumas pessoas às vezes tratam os outros. São seres humanos que estão ali, então se interessar um pouco mais pelo outro ajuda a ter um convívio melhor. Além disso, quando você se interessa pela pessoa, você reduz a angústia, você escuta, coisa que muita gente não sabe fazer. Muitas pessoas só sabem mandar, só sabem dar ordens, mas não sabem ouvir, não sabem acolher. E a gente precisa ouvir o outro primeiro, para saber também como a gente ajuda. A gente só vai ajudar se o outro quiser ser ajudado. A gente não pode ajudar se o outro não quer ajuda. Ou ajudar da maneira que a gente acha que é o mais adequado, sem perguntar para o outro que tipo de ajuda ele está precisando. Não é a nossa. Não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a do outro. Então, é através disso que a gente vai dar um prazer também para esse paciente. Porque a partir do momento que ele traz qual comida ele mais gosta, qual é o prazer que ele tem do mastigar, do engolir, e aí a gente vai ver, junto com a fono, com a nutrição, com todo mundo, qual é a melhor forma de cuidar. Porque também existe aquele paciente que tem uma disfagia super importante, onde ele não consegue comer, ele não quer comer e a família fica, não, você precisa comer, é importante comer. Alguém perguntou para o paciente? O quanto engolir para ele é confortável ou não? O quanto aquele momento que era para ser de prazer está sendo desconforto? Então, tudo isso precisa ser avaliado e ser levado em conta. Então, a função principal é gerar conforto, reduzir angústias, proporcionar prazer e acolher tanto paciente quanto família. E esse trabalho a gente faz junto. Então, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui junto com a doutora Luíse também, porque acho que essa conversa, a gente tendo, que é o que a gente costuma fazer diariamente, só enriquece tanto o serviço quanto dá tanto uma melhor qualidade na assistência prestada, tanto para o paciente quanto para a família. Então, esse encontro aqui só tem a ganhar para todo mundo. Agradeço a presença de todos vocês, que eu tinha para passar era mais isso, e aí tem o caso clínico do Renan. Você abre a minha apresentação, por favor, de novo, a primeira. Eu acho que ele que tem que projetar lá. Vê se você consegue aí, João. Essa aí primeiro. Não. É. Essa é da Luiz. Tá na tela aqui principal. Pronto, chegou nossa ajuda. É o último slide da primeira apresentação. Bom, então, dando continuidade, Renan trouxe um caso que a gente vai discutir aqui, um caso clínico, paciente JTD, 75 anos, masculino, com diagnóstico de neoplasia de pâncreas inoperável, submetido a quimioterapia paliativa há 6 meses, sem resposta satisfatória e atualmente com metástase hepática, ou seja, teve uma progressão de doença.
Cursou com hematêmese, sendo contraindicado o uso do trato gastrointestinal. No momento, ele está internado com status ECOG 4, como o Renan trouxe. O ECOG é uma escala funcional nossa. 4 é a pior funcionalidade desse paciente, totalmente acamado, totalmente dependente. E aí pergunta qual é o ponto de vista nosso com relação à conduta nutricional. Primeira coisa que a gente precisa entender é quem é esse paciente. O que é importante para ele, como ele entende a dieta nesse momento. O que faz sentido para ele e o que não faz. Quais são os desejos, quais são as vontades dele. Para aí a gente começar a ver como que a gente vai dar a dieta para esse paciente. Segundo ponto é ver da parte oncológica, o prognóstico desse paciente. E aí tem uma doutora especialista aqui que a gente vai convidar para dar uma palavrinha. Temos a doutora Bruna também, que pode dar a sua opinião. Antes de mais nada, só perguntar para a doutora sobre a função de quimioterapia paliativa, né? Eu acho que é importante, quando a gente lê isso, a gente saber mais ou menos para que serve, só para tirar algumas dúvidas. Então, a quimioterapia paliativa, de maneira geral, é aquela quimioterapia que é feita quando não tem um intuito curativo mais, né? Mas tem outros benefícios que o paciente pode atingir com a quimioterapia paliativa. Mais tempo, uma sobrevida maior livre de doença, uma melhora da qualidade de vida, uma melhora dos sintomas de maneira geral. Então, a quimioterapia paliativa, de maneira geral, ela é feita no intuito de aumentar a sobrevida, melhorar a qualidade de vida, mesmo naqueles pacientes que não têm mais uma doença curável. Pode voltar. É só para justamente explicar, porque às vezes a gente lê e às vezes fala, mas como assim paliativo, né? Mas tem outras funções que não curativas, né? Perfeito. Então, na minha opinião, um paciente ECOG 4, claro, a gente tem que levar em consideração os valores dele, mas um paciente ECOG 4 já com câncer de pâncreas, submetido a uma terapia paliativa, já não sei qual foi, mas enfim, refratário, em 6 meses de tratamento ele já progrediu. Eu acho que o principal agora é o conforto dele, né? Eu acho que não faria sentido submeter uma terapia interal ou parenteral que fosse. Mas o conforto, se ele ficasse confortável, com dietas de conforto mesmo, mais pensando no bem-estar do paciente do que de fato de repor alguma coisa, algo nutricional para ele em si. Alguém discorda? Alguém prescreveria nutrição parenteral para esse paciente? Né? Isso. Não dá para, acho que com essas informações eu não falo nem que sim, nem que não. Preciso conhecer o paciente, saber da história dele, entender até como está o cognitivo dele, né, o entendimento sobre tudo, assim, porque, né, deve ser muito difícil você se perceber nessa situação e aceitar ainda que está ali sem nutrição e tudo bem, mesmo sabendo de tudo, né, é difícil. A gente falou várias vezes aqui do vínculo afetivo que tem a nutrição, né? Especialmente para a gente aqui, latinos. Então, deixar de nutrir, às vezes, nessa fase, é um sinal de negligência da família, né? Para eles, eles têm esse entendimento. Então, acho que eu tentaria antes entender tudo isso, né? A percepção da doença pelo paciente e tudo mais. E aí, a gente decide baseado nisso tudo. E o que você traz, Lu, eu acho que esse é o grande desafio do dia a dia que todos nós temos, porque existe uma parte técnica, onde a oncologia traz para nós o prognóstico desse paciente. O câncer de pâncreas, por si só, já não tem um prognóstico bom. Refratário é uma linha de tratamento. Metastático, não ECOG 4, esse prognóstico vai ficando cada vez pior. A gente sabe tecnicamente que uma dieta artificial, seja interal ou parenteral, não vai trazer benefício para ele, porque o prognóstico provavelmente é menor do que 6 meses. E aí, como o Renan e a Luísa trouxeram, não tem indicação. Porém, a gente não trata somente tecnicamente os nossos pacientes. A gente trata de uma maneira técnica, mas associado ao valor desse paciente, ao valor dessa família. Então, quando a gente se depara com um caso desse, a gente precisa entender um pouco mais a fundo e não ser somente técnico. E se é uma outra família que traz um exemplo igual eu trouxe há pouco? Isso pode gerar um sofrimento ainda maior, além do câncer, além da desnutrição, além do óbito próximo desse paciente. E a nossa função é poder cuidar.
acho que é extremamente importante também eu fazer uma ressalva aqui. Não é porque a família pede que a gente faz, tá? Porque eu vejo, às vezes, algumas pessoas, a família quer, então eu fiz. Se a gente for trabalhar dessa forma, nós estamos sendo meros prescritores. A gente está sendo médico de desejo, mas não estamos sendo profissionais adequados. Então, o que a gente precisa entender é, tecnicamente, mais os valores desse paciente e juntar as duas coisas. Não é eu quero, então a gente faz. Não é assim, porque isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, que às vezes as pessoas se perdem nesse caminho. Família pediu, é importante por isso ou por aquilo, e começa a fazer. Então, todo olhar é importante. Não é porque a família quer a dieta que eu vou começar e aí eu provoco um empachamento, uma broncoaspiração, náusea, vômito, um distúrbio hidroeletrolítico, onde eu acelero esse processo do paciente. Então, sempre juntando as duas coisas. E lembrando que não tem certo e não tem errado. Cada um é um. O que a gente precisa é dedicar o nosso tempo ao outro. Tá? Então, acho que esse caso ilustra bem parte técnica, mas você trouxe um ponto, Lu, extremamente importante, que é dos valores. Quem é esse paciente, quem é essa família e o que, que a gente pode fazer para auxiliar e para cuidar. Lembrando que a alimentação, mesmo não tendo uma visão de metas calóricas, ela também é um cuidado, ela também é um conforto. Então, independente de atingir meta calórica ou não, também é cuidar desse paciente. Então, deixar de dar comida para um paciente que não está bem também é cuidar. É você evitar o empachamento, evitar dor, evitar cólica, evitar vômito. Então, tudo é saber como a gente vai cuidar melhor desses nossos pacientes. E ter uma equipe multiprofissional, multiespecialista, ajuda e muito nesse cuidado. Então, fiquei muito feliz com esse encontro aqui que a gente fez hoje. Tá? Queria agradecer a todos. Vou passar para o Gabriel para fazer a finalização, se ninguém tiver nenhuma pergunta. Agradecer a todos que estão online, a todos que estão, a todos que estão aqui presentes, tá? Agradecer a todos os convidados, foi excelente mesmo. Acho que é uma de várias, aulas que a gente precisa ter, encontros sobre o paliativo mesmo, sobre limites, porque existe até o limite do o final de vida, que a gente está falando de semanas e dias, né? Que até essa da NPP foi muito engraçado, porque o paciente tem uma hematêmese, né? Então, realmente vai ser difícil, dependendo o prognóstico do paciente. Mas, em alguns casos, a própria ESPEN também fala sobre algumas, se ele tem meses, até mesmo a hidratação pode ser retirada. Mas, se o cognitivo começa a cair, ou seja, um paciente que estava conversando com os familiares, ok, todo mundo está ciente, mas estava conversando com os familiares, tendo esse contato, que é muito importante em fase final, mas por hipoglicemia ou por desidratação, esse paciente começa a cair o cognitivo, aí a gente precisa realmente pensar, né, não só na hidratação. Por isso que o paliativo tem muita coisa, desde a doença grave, como aquele gráfico que você mostrou, achei ótimo aquele gráfico, tá? Mas eu queria agradecer e que não seja a última sobre esse assunto, não só sobre nutrição e câncer, mas sobre exatamente esse assunto, tá bom? Muito obrigado a todos, tá? Ah, é. Alguma dúvida? Deixa eu pegar, peraí. Joia. Obrigada, Gabi. Só assim, parabenizar, eu acho que cada vez mais a gente trabalhando de forma coesa, né, Lu? Então, que presente receber vocês. Então, eu acho que só reitero o quanto que a gente, coisas interessantes a gente já fez juntos, construindo, com essa transparência, com esse trabalho em equipe. Então, para mim é uma honra estar entre vocês. E acho que esse tema é super oportuno, super pertinente, e com certeza a gente cada vez mais vai ter entregas importantes para o paciente, né? O cuidado é centrado no paciente e família, né? Então, na verdade, esse termo, na verdade, até está em desuso agora, né? Na pessoa, né? E pessoas somos todos, né? Então, que por mais momentos assim. Então, parabéns para vocês que compuseram essa mesa, foi excelente. Parabéns. Mas sempre dá. É muito. E a gente percebe, né, Gabi, o quanto que o tempo vai trazendo sinergia, né? Então, isso é muito bom. Então, as meninas
e os meninos, né, que a gente tem 2 agora, são super alinhados e vocês também, então a gente só ganha, assim, a construção ela é conjunta e dá os frutos, né, desde quando vocês começaram, mudaram os papéis, foram para a gestão, enquanto a gente vem crescendo, né, Lu? Todos momentos assim, então tem sido incríveis, então, por mais momentos assim. Eu tô aqui desde 16, e o Gabriel antes ainda. A gente conhece a história do paliativo no 9. Eu acho que a entrada do João, assim, e esse time de onco é novo, né? Trouxe essa proximidade também, assim. A gente sempre levantou a bandeira da nutrição, como é importante em várias fases da vida, no tratamento oncológico e essa aproximação, né? Desde esse paciente é pertinente nutrir mesmo em paliativos ou não, vamos interromper. E a gente tem isso com você hoje, então acho que é legal falar sobre isso, né? Sobre essa interação das equipes, que é algo que a gente nunca tinha visto em anos de 9 de julho. Então, com isso, o paciente só tem a ganhar mesmo, e acho que o time fica muito mais coeso, como a Rose pontuou. Então, que seja a primeira de muitas, e parabéns. Consegue colocar a capa da aula para a gente bater uma foto?